Guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, boa tarde, né? Pré-jogo aí, Avaí e Fluminense, né? Porque é na casa do Avaí. O Fluminense joga hoje fora de casa. É um jogo complicado, mesmo o Avaí praticamente rebaixado. Isso pra gente não tem sido muita vantagem, né? Infelizmente o Fluminense tem jogado os últimos jogos muito mal. Eu já venho falando isso desde o retorno, né? O Fluminense tinha dado uma caída, se classificou contra o Fortaleza, né? Perdendo 2-0, empatamos o jogo, levamos a vaga, mas fizemos um jogo muito ruim aqui no Rio, né? Dando 2 gols pro Corinthians, depois sendo eliminado lá em São Paulo, jogando muito mal. E hoje, para falar a verdade, esses próximos 3 jogos definem o que o Fluminense vai querer para o ano que vem. Para quem não me conhece, Xande Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Então vamos falar um pouquinho aí do jogo de 19 horas, né? Contra o Avaí na ressacada. Infelizmente não está sendo muito bom para quem faz a sua fezinha, né? Eu sempre digo que eu faço a minha, né? Não tenho casa de aposta que patrocínio, então não falo para onde é. Mas nos últimos jogos está mais fácil apostar no adversário do que no Fluminense, infelizmente. Esperamos que isso acabe hoje, somente os gols que estamos sofrendo. Então vamos falar um pouquinho do jogo de mais tarde, né? E, se Deus quiser, com uma vitória, voltar ao G4, porque vice-liderança já está longe, né? Tínhamos uma gordura grande, agora perdemos essa gordura. Estamos até podendo perder essa quarta e essa quinta colocação aí também. Então vamos falar um pouquinho do jogo de mais tarde. Tamo junto, galera. Canal Guerreiro Tricolor. E falando do que o Diniz teve aí durante a semana aí para treinar, né? Depois, desculpa aí, de repente vocês estão ouvindo alguns barulhos, minha família tá aqui em casa, né? Minha cunhada tá aqui, veio visitar a gente com meu sobrinho. Então tô fazendo vídeo aí agora, né? É 1h50 da tarde, faltam algumas horas pro jogo aí. Vou levar eles ali na cidade para eles conhecerem. Então tô fazendo um videozinho agora. E pelo treino da semana, né? Ficamos sabendo na sexta-feira que o Nino é desfalque. Já vinha saindo, já teve uma lesão no último jogo, né? Ele pediu para sair. Quando correu, sentiu. É uma lesão grau 1, ficamos sabendo na sexta-feira. Geralmente o tempo de recuperação do Fluminense tem sido bom, né? Temos profissionais competentes na parte da fisioterapia. Esperamos que ele volte já no jogo contra o Botafogo no próximo final de semana. Então, essa semana foi treinada com Manuel e Felipe Melo na zaga, né? Foi a notícia que eu tive. Felipe Melo, às vezes o David Braz, mas o Felipe Melo mais consistente nesse treinamento da semana. Então esperamos aí, infelizmente, mais uma zaga composta com Manuel e Felipe Melo. Espero que o Manuel não seja expulso por ter que cobrir e participar da cobertura do lado do Felipe Melo, se for o Felipe Melo, caso titular. E a outra invenção, né? A outra invenção do professor Pardal Diniz é colocar o Calegari, que não rende bem na direita. Eu gosto do jogador como meia, o meia que eu digo, segundo volante, ali na cabeça de área, acho que ele rende mais até do que lateral. É um jogador voluntarioso que não deixa de brigar. Mas se ele vai jogar na lateral esquerda, quer dizer que o Diniz está falando para o Mário que você errou ao contratar o Pineda, errou ao contratar o lateral esquerdo que jogou um jogo, deu 2 assistências contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. Cara, aí eu fico pensando, se eu sou lateral esquerdo, Pineda e Cristiano, e vejo o Calegari, que muitas vezes nem foi relacionado, nem foi para o jogo e nem entrou, tem entrado nos últimos 2 jogos, e o Diniz é elogiado bastante. O Diniz elogia, se vocês perceberem, às vezes ele não é querer falar mal, né? Mas o Diniz elogia aquilo que ele quer fazer, que é da cabeça dele. Eu vou fazer e quero fazer. Aí ele elogia o jogador, porque ele já sabe que vai botar o jogador, né, fora de posição, né? Porque ele gosta de fazer essas invenções. Não estou dizendo aqui que toda invenção é errada, mas algumas, né? Pelo amor de Deus. Se o Calegari não rende nem na direita, não vai render na esquerda, né? Pô, a gente tem 2 laterais esquerdos. E, entre aspas, o Cristiano, nos jogos que ele entrou, ele rendeu, principalmente no primeiro tempo.
Ele fez um primeiro tempo muito bom dos jogos que ele entrou. Segundo tempo ele caiu um pouco de produção, mas também não foi nada lá Caio Paulista pra gente se preocupar, não. Mas no primeiro tempo ele foi ofensivo, chutou 2 vezes a gol, fez cruzamentos perigosos, uma resultou até no gol do Cano contra o Atlético Goianiense, né? Então ele fez boas partidas. Então não entendo, o cara joga até uma partida boa, mas é aquilo. Eu entendo, quando o treinador não vai, acho que com o jogador, ou não quer dar o braço a torcer, porque ele quer tirar o Caio Paulista do ataque e colocar na esquerda, ele quer fazer um novo Caio Henrique, ele quer fazer uma mudança para dizer que ele deixou um legado. Cara, tem coisas que não dão certo, cara. E uma dessas a gente vai ver hoje, que é o Calegari na lateral esquerda. Posso morder minha língua, ele jogar bem, fazer um cruzamento, fazer o gol, mas não é dele, cara. Entendeu? Então o provável Fluminense hoje é Fábio, Samuca, Manuel, Felipe Melo ou David Braz, né? Fica essa dúvida, eu acredito Felipe Melo, Calegari, André Ganso, Martinelli, John Arias, Matheus Martins, que o Nathan tá suspenso, né? E o Cano. E o Matheus Martins é aquela, né? Depois que foi ventilado na semana passada, que ele é a bola da vez da venda, que ele podia ter vendido porque o Fluminense pagou os salários, pagou isso, pagou aquilo, pagou a compra do John Arias, que foi uma excelente aquisição de 50%. Eu acho que o Fluminense tinha que correr atrás para comprar os outros 50%, porque é um baita de um jogador, né? Uma contratação que deu certo. E ver aquela, né? Por que não? Já que o Matheus Martins também não vem fazendo grandes jogos, é normal do garoto subir, oscilar, não estou falando mal dele, não. Mas, por que não colocar o Caio Paulista onde ele rendeu melhor? Onde ele foi a melhor fase dele com o Roger Machado. Acho que a única coisa de útil e boa que o Roger Machado fez no Fluminense foi achar essa posição para o Caio Paulista. É a posição que ele se sente mais à vontade, que ele parte para cima, mais em velocidade, corta para o meio, faz até algumas jogadas perigosas, já que ele não é bom em finalizador, né, em fazer gols, mas é onde ele rende mais, tem mais experiência que o Matheus Martins. Eu acho que ele deveria ser testado ali, naquela posição onde ele rendeu bem. Mas o Diniz, o que eu tô falando é a teimosia, né? É o estilo, eu quero fazer o que eu quero e acabou. Fernando Diniz. Mário Bittencourt também, né? E falamos muito que o trabalho do Diniz, né? Muitos falam, né? Comentam, Gabriel Amaral ou Lessa, analisando o trabalho do Diniz. Mas ele foi contratado e a proposta do Fluminense desde o início do ano foi colocada para o público, para o torcedor, para os jornalistas, para os influenciadores, para todos, né, que o Fluminense tinha que chegar à final do Carioca, né, chegou e foi campeão, então foi mais do que estava no planejamento, mas não chegou à fase de grupo da Libertadores, não chegou à fase de grupo da Sul-Americana, foi além na Copa do Brasil, que era até as quartas, chegou à semifinal, mas o objetivo no brasileiro é o G4. O elenco foi montado para disputar a fase de grupos da Libertadores. Bizonho. Então a fase de grupos da Libertadores é o mínimo G4 brasileiro. Nos iludiram, fazendo a gente sonhar. Eu já sabia que o Palmeiras não perderia o título, era mais sendo eliminado das outras competições. Mas o torcedor fluminense, né, como eu também, tem direito de sonhar. Mas, do outro lado, tem um treinador que estuda muito, que tem esquema tático, tem variações táticas, tem um elenco numeroso, bons jogadores, né, reposições. E é muito difícil a gente tirar isso de um time que tem isso tudo. Mas a gente sonhou ali, né? Brigamos ali pela vice-liderança, que eu achei que era onde nós ficaríamos. O campeonato não terminou, mas eu acho muito difícil voltarmos para lá. Até porque o nosso rival da Lagoa, com o time misto, time reserva, depois que o Dorival veio, eles cresceram muito. E era um treinador que eu queria antes do Diniz no Fluminense, o Dorival Júnior. Acho que ele faz um trabalho excelente com essa mescla de jovens e veteranos. E tá difícil chegar de novo à vice-liderança. Eles ganharam ontem do Atlético Mineiro. Seguraram o Atlético Mineiro, pra gente é bom. Mas tem o Corinthians que está na nossa frente, não jogou na rodada. Vou falar sobre isso, sobre o adiamento desse jogo do Corinthians, uma coisa bizonha também, que eu acho ridículo. Mas tudo bem. E pegaremos o Avaí na ressacada. Depois pegaremos o Botafogo, que é uma oscilação, mas nos últimos jogos vem crescendo. Então vai ser um jogo perigoso, Fluminense. E depois pegamos o Corinthians na Neoquímica Arena, onde não ganhamos. Então, a sequência do Fluminense vai decidir mais ou menos o futuro dele no Campeonato Brasileiro. E
A intenção do Diniz, né, do Mário Bittencourt, desculpa, é o quê? É a fase de grupos da Libertadores. Menos que isso, é uma tragédia para o Fluminense, independente de ser reeleito ou não, é uma tragédia. Que o objetivo é esse. Agora comentem aí comigo, o que vocês acham? Eu sei que todo mundo prefere a fase de grupo da Libertadores, mas vocês não acham que a gente deve, de repente, galgar o caminho que o Atlético fez para hoje estar numa final de Libertadores? Galgar as Copas, ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana várias vezes, para depois buscar tentar o título da Libertadores? Não é um caminho melhor? De repente mais acessível, não mais fácil, mas mais acessível para o Fluminense, para a torcida, para patrocínio, para elevação maior ainda mais da marca, né? Para ganharmos títulos importantes, em vez de querermos ter um título que é mais difícil, que contam com clubes de maiores investimentos, que brigam todo ano por esse título, né? Será que não seria melhor uma Sul-Americana brigar e ganhar, ser campeão? Eu sei que ninguém quer, todo mundo quer Libertadores, também concordo. Mas será que pro Fluminense hoje fazer o caminho que o Atlético Paranaense fez, e agora é Atlético, né? Não seria mais vantajoso? Com a quantidade de títulos que eles vêm ganhando e finais que eles vêm chegando? Será que não seria um caminho? É um caso a se pensar. O Avaí, né, vem aí com a provável escalação do Avaí, vou falar para vocês: Vladimir, Kevin, Rodrigo Freitas e Rafael. Rafael são os dois zagueiros. Natanael vem na vaga do Cortez, né, que sentiu aí durante a semana, velho conhecido aí do futebol carioca. No meio campo, Lucas Ventura, Bruno Silva, aquele mesmo que jogou no Fluminense, Bruno Silva, Ranieri, aquele que o Fluminense queria há um tempo atrás, né, não conseguiu contratar. Potker volta, né, de suspensão, cumpriu suspensão no último jogo. E o ataque vem, né, além do Potker, vem com o Rômulo, e o atacante de área é o Bissoli, que tem feito uns gols pelo Avaí, mesmo o time estando lá embaixo. Então é uma preocupação, né, com esse tipo de jogador, porque as bolas aéreas do Fluminense têm mostrado problemas, né, para a zaga tricolor. E agora com o lateral esquerdo, desculpa o termo que eu não sou alto, né, mas não, né, com o Calegari. O Samuel já não é alto, o Calegari do outro lado, então bola aérea pode ser um fator crucial para o Avaí hoje. Fazer o quê, né? Coisas de Diniz. A arbitragem, né? Bombado do Daronco, que não tem feito mais tantos jogos ruins, apitado tantos jogos ruins. A arbitragem vem do Rio Grande do Sul. Os assistentes, eu sempre comento aqui que eu não gosto de falar deles, porque depois que virou assistente, eles assistem mais o jogo, né? Eu preferia quando eles eram bandeiras. E o VAR é aquele que eu gosto sempre de falar: Wagner Hellway. Wagner Hellway tá na cabine do VAR, esperamos que faça. A última partida que ele teve no Fluminense foi bem, né? Ele teve um problema no início do ano, acho que é problema de início do campeonato, né? Os problemas foram diminuindo, graças a Deus, né, ao longo do campeonato. E isso aí, gente, é o pré-jogo Fluminense e Avaí. Esperamos, né, queremos, né, uma vitória, né? Queremos o Hélio do Cano, nosso artilheiro do Brasil, artilheiro do campeonato. Tá fazendo uma grande temporada junto com o João Ares, Ganso também. Esperamos que a zaga pare de tomar gols, né? Essa é a nossa maior preocupação hoje, né? O Fluminense tem tomado muitos gols. E vamos ver o que vem aí a campo hoje, né? Um empate já seria uma tragédia, uma derrota, então, mais ainda. Galera, pós-jogo aí, depois do jogo, depois das 9, né? Falando aí, esperamos, né, com uma vitória. Você que não se inscreveu, não curtiu, deixe seu like, curta o canal, compartilhe com os amigos. Tamo junto, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal do torcedor tricolor.